Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Aqui quando Jesus ele falou sobre a parábola da candeia, onde ele diz: ninguém acende uma candeia, e coloca em um lugar onde fica escondida. E em um outro evangelho ele fala que ninguém consegue edificar uma cidade ninguém consegue esconder uma cidade que ela está edificada no alto. Por quê? Quando nós estávamos voltando de viagem ontem à noite, nós estávamos olhando. Aí o meu marido disse: lá é tal cidade, não tem como esconder. Aí quando nós estávamos nos aproximando aqui de Carazinho, ele disse: lá é Carazinho, você vê toda a iluminação, não tem como esconder não tem como esconder a cidade, porque é visível, a luz, a luminosidade, a iluminação, a clareza. E isso Jesus ele disse aqui, que a gente coloca uma candeia num local apropriado para os que entram na casa possam ver seu luminar. Então é algo que não tem como esconder. É uma luz que ela precisa resplandecer. Aí ele diz: são os teus olhos, a luz do teu corpo. Os nossos olhos, gente, são a luz do nosso corpo. Se teus olhos forem humildes ou bons, dependendo da tua tradução, a palavra diz o que ali? Todo o teu corpo será cheio de luz ou luminoso. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Aqui, tomado pelas trevas, gente, significa muitas vezes pessoas que pedem sinais. Elas não precisam de luz, e sim ampliar a sua percepção. Elas precisam aprender a olhar com os olhos de Cristo. Elas precisam ampliar a sua visão. Como a gente avistou a cidade ontem, A gente olhou, a gente avistou, Cada vez que a gente ia se aproximando mais, a gente viu a clareza, a iluminação. Então aqui, muitas vezes, as pessoas, elas têm um hábito de pedir: ai Senhor, eu quero ver, eu preciso ver tal coisa. Elas precisam ter percepção. Na verdade, elas precisam ter o entendimento do que é de Deus e do que não é de Deus, do que é luz e do que é trevas. Ela precisa saber discernir o que é do Senhor e o que não é. A palavra diz que no fim dos tempos haveriam o quê? Falsos profetas. Iriam vir pessoas que iriam falar em nome de Jesus e iriam confundir até mesmo os salvos. Então a gente precisa ter percepção, visão ampliada. Eu não posso olhar, eu preciso ter uma visão, eu preciso ter uma visão ampla.
Eu preciso discernir as coisas de Deus e o que não é de Deus. Eu tenho que ligar o meu sinalzinho alerta. Opa, peraí, aí tem coisa errada. Então, a gente precisa ampliar a nossa percepção, a capacidade de ver e analisar com os olhos espirituais. Então, nós precisamos entender que tudo se move, gente, no mundo físico, mas se move no mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Então, nós precisamos saber discernir as coisas, saber compreender o que é de Deus e o que não é. A palavra diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então, quem é o meu adversário? Satanás. Aí a palavra diz o quê? Me adverte, não deis lugar ao diabo. Então eu preciso ter esta percepção das coisas, para que eu não dê lugar, para que ele não tenha espaço, para que ele não ache brecha para vir em minha direção, para que ele não venha tentar me atingir. Então eu preciso, gente, analisar fatos, analisar situações. Eu preciso discernir e saber tomar decisões, refletir de acordo com a palavra, tomar decisões de acordo com a palavra e de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que a candeia, gente, ela tem o poder de iluminar todos aqueles que se aproximam dela. Você já foi num lugar, faltou luz. Antigamente tinha aqueles lampiões, né? O pessoal colocava ali, eles não colocavam debaixo da mesa, eles colocavam no local que fosse clarear para todos. Uma vela colocava em cima da mesa ou colocava num lugar mais alto, clareava tudo. Ela nos trazia luminosidade, ela iluminava, né? Então a candeia, ela tem o poder de iluminar todos aqueles que se aproximam dela, tanto mais quanto mais perto estiverem. A luz de Cristo e de sua igreja jamais será apagada, gente, mas continuará brilhando até os confins da terra, oferecendo a oportunidade da salvação a todos os povos, raças e culturas, atraindo para si todos os que têm olhos bons, abençoados por Deus, fazendo-os ingressarem no reino e participarem da fulgurante luz de Cristo. Então, quando nós temos olhos bons, nós sabemos discernir as coisas do alto. Paulo disse: olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, aquilo que for bom, puro, sincero, verdadeiro, aquilo que tiver algum louvor, nisto pensai. Não podemos ocupar a nossa mente, gente, com coisas que não são de Deus. Não podemos dar lugar, porque tem um ditado que diz: mente vazia a oficina do diabo, e é uma realidade. Aonde o Satanás consegue dominar a mente, lançar dados inflamados, ali ele causa destruição e morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando uma pessoa permite que pensamentos de morte continuem dominando, continuem na sua mente, enquanto ela não identificar que isso é trevas, que isso não é luz, que isso não vem de Deus, ela está sujeita. Ela está sujeita a viver nas trevas. E a palavra aqui, gente, ela diz: certifica-te, pois que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Fulgor, gente, significa uma luz instantânea, mas intensa. Eu preciso entender se isso é luz ou é trevas. Ou seja, aquele que dá aquele brilho e daqui a pouco ofusca. Eu preciso compreender isso. Se isso, às vezes a pessoa ela está ali tão cansada, ela está tão desanimada, ela recebe uma palavra, ela recebe uma oração, ela recupera aquele ânimo, mas daqui a pouco ela já baixa a guarda.
É algo que é um fulgor, é instantâneo, mas ela precisa alimentar essa luz para que ela continue brilhando, para que ela continue brilhando, para que ela saia das trevas e venha totalmente o seu corpo ser luminoso. E Jesus disse mais: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, gente, bons, humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Então nós precisamos ser humildes. Humilde não é andar maltrapilho, mal vestido, não, gente. Humildade tem a ver com a forma que nós enxergamos as pessoas, a forma como nós olhamos para determinadas situações. Eu preciso olhar para as pessoas com o amor de Cristo. A palavra diz que Ele me amou primeiro. Ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Deus fez. Deus olhou para nós, gente. Fez planos. Deus, Ele olhou para nós lá no pecado, lá na sujeira onde a gente estava, fazendo planos para nós. Nos amou primeiro, a palavra diz. Ele nos amou primeiro. E Ele nos tirou das trevas em que a gente estava e nos trouxe para o reino da luz, para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para este reino, aonde a luz deve imperar na nossa vida e não trevas. Os nossos olhos devem ser bons, porque se nós tivermos o amor de Deus no nosso coração, o fruto do Espírito por completo, que é amor, fé, bondade. O amor, gente, a palavra diz lá em 1 Coríntios que ele tudo suporta, espera e crê. Foi através desse amor que Jesus nos comprou. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus pagou um preço alto. E o amor de Deus que nos constrange lança fora todo medo. O amor de Deus verdadeiro faz com que a gente olhe para todas as pessoas com esse olhar de humildade. Ele faz com que a gente veja o lado bom das pessoas. Aquela pessoa pode estar nas trevas, mas a gente olha para ela e a gente tenta compreender o porquê que ela está ali, de que forma ela foi parar ali, o que está acontecendo, o porquê que ela não sai dali. Muitas vezes porque ela não quer. Às vezes a pessoa ela quer continuar com o corpo nas trevas, gente. Ela roga mal para os outros, ela deseja o mal para os outros, ela amaldiçoa, ela murmura, ela reclama, ela culpa, ela xinga e assim ela vai. Essa pessoa que não assume a sua culpa, não assume os seus erros e fica achando culpado para justificar a situação dela, esta pessoa vive em trevas. É uma pessoa que ela não faz nada para sair desta situação. Ela precisa abandonar a culpa, o pecado, o medo, o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento, porque ela vive em trevas. O corpo dela está em trevas porque os olhos dela não conseguem ver algo bom. Os olhos dela não conseguem enxergar a bondade de Deus. Os olhos dela, como ela está em trevas, não tem a humildade no seu olhar, ela não consegue ter uma visão ampla. Ela tem uma visão limitada. Ela não consegue olhar para os outros com os olhos de amor. Ela não consegue desejar o bem para o outro, porque ela vive em trevas. Aquela pessoa, gente, que murmura 24 horas, é uma pessoa que vive em trevas, só reclamando, só murmurando. Ninguém quer ficar perto de uma criatura dessa, porque isso contamina. Jesus disse que não é o que entra não é o que o homem come, o que entra que contamina, mas o que sai, porque o que sai daqui.
sai do coração. Então depende de como está o coração da pessoa. Pelo falar dela, você vê como está o seu corpo. Se ele está em trevas, ou se ele está luminoso, ou se alguma parte está em trevas ainda. Alguma parte pode até ter um fulgor, estar iluminado por um momento. Mas quando ela deixa o desânimo entrar, quando ela permite que Satanás traga à memória dela coisas que lhe feriram, que lhes causou dor, e ela não conseguiu abandonar isso, ela continua nas trevas, dando autorização para o diabo continuar agindo na vida dela e na vida daquela pessoa que lhe causou aquele dano. Então saia das trevas e venha para a luz. Seja uma pessoa iluminada, seja uma pessoa prudente, abençoada. Pare de ter olhos ruins. Porque aquela pessoa que tem os olhos bons, para cada situação, gente, por mais difícil que está, ela consegue ver Deus agindo. Ela dá graças a Deus porque se atrasou algo é porque Deus está livrando ela. Ela não começa a reclamar, ela não começa a murmurar. Então nós precisamos, gente, ser mais gratos. Eu já contei esse testemunho aqui de uma senhora, há muitos anos atrás, lá em Porto Alegre, o metrô atrasou. Eu não lembro se foi 3 minutos, gente. 3 minutos, foi isso. Eram 3 minutinhos, não me lembro se foi no máximo 5. O pessoal estava desesperado. Aí, tinha uma senhora que ela trabalhava numa igreja lá em Porto Alegre, e ela saía da estação ali do mercado, ela subia aqui, e ela atravessava do outro lado ali da avenida para ir para a igreja onde ela trabalhava. Ela trabalhava na cozinha lá. E ela, né, correndo, porque estava atrasada para preparar o café do pessoal, depois ela fazia o almoço e assim ia. Quando ela chegou, que ela estava subindo as escadas da estação, e ela disse que ela não atravessava pela faixa de pedestre, ela cortava a avenida. Exatamente no local aonde ela estaria atravessando, se o trem tivesse chegado no horário certo, um motorista de ônibus teve um mal súbito e passou desgovernado pelo local aonde ela estaria atravessando naquele exato momento. Quando ela viu a cena, ela pediu perdão para Deus. Ela disse: Senhor, me perdoa porque eu murmurei. Eu posso não ter falado, mas eu murmurei mentalmente. Eu estava desesperada por esse atraso. E Deus fez ela ver aquilo ali, mostrando livramento por 3 minutos, gente. Às vezes tem gente que se enlouquece, entra em desespero. Se ela entra numa fila no trânsito, se ela se atrasar aqui, ela não consegue ver o livramento de Deus. Ontem nós estávamos procurando a chave do carro e eu tinha colocado dentro da bolsa e nem lembrava. Daí meu esposo começou a procurar. Aí eu me lembro que o menino, né, lá do meu cunhado disse assim: vai ver que não é para vocês ir agora. E eu disse: é verdade. Eu disse: Deus sabe. Aí até que veio, está lá na tua bolsa. Então no exato momento, quem sabe, né, do que Deus nos livrou ali por uns minutos enquanto nós procurávamos a chave. Então a gente não pode reclamar, gente. Nós precisamos ter estes olhos bons, olhos de humildade. Procurar ver sempre o lado bom. Procurar ver a bondade e não a maldade. Porque a própria palavra diz aqui, gente: porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Quando a pessoa tem aquele olhar maligno, ela não consegue ver nada de bom nos outros, ela só vê defeitos, ela só reclama, nada tá bom, por mais que você faça, você não presta, não tá bom, você não faz direito. Ela vive em trevas. É uma pessoa que vive perecendo, gente, fisicamente e espiritualmente. Ela perece.
e anda em trevas. E o diabo cega ela. E ela continua desse jeito. Até que ela tome uma decisão de mudar. De vir para a luz. Ter os olhos bons. Que os olhos sejam a candeia do corpo. Porque daí o seu corpo vai estar na luz, ele não vai estar nas trevas. E ali ele diz mais: certifica-te, ou seja, tenha certeza. Te certifica, pois que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Porque tem gente que às vezes se engana. Tem gente que acha, não, eu tô na bênção, eu tô, ó. E na verdade não está. Quantas pessoas se enganam dessa maneira, achando que está tudo bem, que elas não têm nada para mudar, que elas estão, ó. Cuidado, certifica-te. E ele disse mais: portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, gente, nenhuma parte. Não adianta eu ter uma mente transformada, mas se eu tenho o meu coração cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de raiva, cheia de mágoa, de que vai adiantar? Nada. Ele diz aqui, porque se tiver uma parte dele, a pessoa, você pode olhar assim, não, uma pessoa maravilhosa, querida, em paz com todo mundo, se dá bem com todo mundo, mas o coração tem uma manchinha. O coração tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem traumas, culpa, muita coisa. Aí aquela parte ali, gente, está em trevas, então é um perigo que a pessoa corre. É uma brechinha que ela abriu. O vosso adversário. E ele vai aproveitar aquela brecha que está aberta e vai entrar ali. Vai tentar alimentar ali aquela trevinha que está ali. Ele vai tentar alimentar para que o teu corpo todo fique em trevas. Não só uma partezinha, mas todo, no completo, no geral. É o que ele quer fazer. Então ali diz, ó, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Então o corpo só vai estar completamente iluminado se o meu coração e a minha mente verdadeiramente estiverem limpas, purificadas, transformadas, curada, as emoções curadas, que a pessoa não sinta mais, que ela possa olhar para aquilo que passou, não tem mais uma ferida, uma casca, mas tem uma cicatriz que ela vai olhar e vai dizer, nossa, eu sobrevivi, eu passei por essa, glória a Deus. E aquela cicatriz vai fazer com que ela ajude outras pessoas a serem curadas daquela feridinha que ainda está ali, a manchinha, a ferida que ainda está em algum local, em alguma partezinha, faz com que a pessoa permaneça nas trevas. O nosso corpo é por completo, gente. Você já viu um lampião dar luz pela metade ali? Você colocar uma lanterna lá e ela vai dar luz pela metade? Não, ou ela ilumina ou não. É exatamente. Quando a gente liga a lanterna do celular ali, ela não clareia tudo? Não tem um redutor para colocar no médio, no pouco? Não. Ela ilumina mesmo. E assim é. Nós precisamos, gente, ver como é que tá a luzinha aqui e aqui, para que verdadeiramente a gente seja curado e a gente possa ter esse corpo luminoso. E quero que você fique com essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha ministrar muito mais, que ele te mostre se ainda tem uma manchinha, se ainda tem uma trevinha, se ainda tem algo aqui ou aqui que precisa ser clareado, iluminado pela palavra, pelo amor e pela presença do Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai.
Que elas sejam pessoas iluminadas, que elas possam iluminar aonde elas estiverem. Que não tenha nenhum pontinho de fulgor ainda, Pai, que elas não estejam apenas brilhando instantaneamente, rapidamente, por um instante, mas que elas tenham esse brilho permanente, que as pessoas que chegarem perto delas possam sentir a luz que ela irá refletir e que ela reflete do Senhor, que elas possam olhar para estas vidas e dizer: eu vejo a presença do Senhor, eu sinto algo luminoso em você, eu sinto prazer em estar junto com você, gosto de conversar com você. Oh Pai, que as pessoas que se aproximarem deles, de cada um de nós, possam sentir esta luz, que ela resplandece da nossa vida, do nosso coração, do nosso sorriso, dos nossos olhos, Pai. Que os nossos olhos sejam luminosos e que nós possamos iluminar todos aqueles que estão perto de nós, dentro da nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, colegas de serviço, Pai, que todos sejam iluminados pela Tua presença, pela Tua luz e pela Tua graça que resplandece das nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome do Senhor Jesus.